As causas da obsessão e os meios que precisamos aprender para combatê-las. Entender que as causas da obsessão se encontram inteiramente no perispírito. O perispírito, como já sabemos, é o princípio não só de todos os fenômenos espíritas propriamente ditos, mas também de uma multidão de efeitos morais, efeitos físicos e efeitos patológicos. Compreender isso é entender melhor o processo obsessivo. Mas a maioria das pessoas nada sabem sobre o mundo invisível dos espíritos, e aqui ainda incluímos espíritas, e como esse mundo invisível age sobre nós. Os fenômenos que ocorrem em todos, portanto, são, na maioria das vezes, incompreendidos. Há muitos espíritas que não estudam, apenas estão ali presentes. O perispírito desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos da vida. É a fonte, o perispírito, de uma multidão de alterações que se expressam em nós como doenças, das quais o bisturi, a medicina, vai procurar em vão a causa na alteração dos órgãos, e contra essa causa a terapêutica médica é impotente. E pela expansão do perispírito, nós podemos explicar as reações que nós temos de indivíduo para indivíduo. Como é que alguns nos atraem, como é que outros nos causam repulsa instintiva e como outros têm atuação magnética sobre nós ou nós sobre eles. Tudo isso está ligado à questão do perispírito. No espírito livre desencarnado, o perispírito vai substituir o corpo material, o corpo orgânico. O perispírito é o agente sensitivo, o órgão que o espírito conta para atuar sobre o mundo físico e para manter as relações do mundo espiritual. Então, pela natureza fluídica do perispírito e a sua expansão, o espírito vai alcançar o indivíduo sobre o qual ele quer agir, que ele quer atuar. Ele o cerca, ele o envolve e ele o penetra e o magnetiza. Então o perispírito do espírito vai fazer isso com o encarnado. O homem encarnado vive no meio deste mundo invisível e está incessantemente submetido a essas influências, como também está submetido, por exemplo, às mudanças da atmosfera. E essa influência se traduz por efeitos morais e fisiológicos em nós, dos quais nós não nos damos conta e que atribuímos frequentemente a outras causas inteiramente contrárias e nunca a associamos à influência da espiritualidade em nós. A influência do perispírito, ela vai ser diferente, naturalmente, segundo as qualidades boas ou más do espírito que está ao entorno do encarnado, que o está envolvendo, que o está magnetizando, que o está penetrando. Se o espírito é bom, se o espírito é benevolente, a influência que ele exerce, a impressão que ele traz, ela é agradável, ela é salutar, é semelhante às carícias de uma mãe terna que abraça o seu filho e o envolve em amor. Mas se o espírito for mau, se ele for malevolente, essa sensação ela é dura, ela é penosa, ela é ansiosa e malfazeja. Ela não abraça, ela oprime, ela pesa sobre o perispírito do encarnado. E nós vivemos nesse oceano fluídico. E incessantemente nós estamos expostos às correntes contrárias, que nós atraímos, que nós repelimos, ou às correntes às quais nós nos entregamos
conforme as nossas qualidades pessoais. Mas, no meio dessas correntes, nós conservamos sempre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um atributo essencial da nossa natureza. E é em virtude do livre-arbítrio que nós podemos sempre escolher o caminho que desejamos seguir, de más influências, de boas influências. A escolha será sempre nossa. Então, como se vê, é completamente independente da faculdade mediúnica, como ela é concebida vulgarmente. O processo obsessivo independe da capacidade medianímica. O processo obsessivo, ele vai atuar de forma diferenciada. Por quê? A ação do mundo invisível, estando na ordem nas coisas naturais, faz parte do processo do mundo onde habitamos. Essa ação atua sobre o homem, mesmo que nenhum conhecimento espírita ele possa ter. Ele não conhece nada, mas ele pode sofrer influência espiritual. E está submetido a essa influência, como está submetido à influência da eletricidade atmosférica, sem saber nada de física. Como ele pode ficar doente sem saber nada de medicina. A influência independe se sabe ou não das coisas. Então, do mesmo modo que a física nos ensina a causa de certos fenômenos e a medicina nos ensina a causa de certas doenças, o estudo da ciência espírita, e isso é muito importante, precisa estudar, vai nos ensinar a causa dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível e vai nos explicar para nós o que nos parecia inexplicável, a ação dos espíritos bons ou maus. Esse estudo é o que nos dá essa capacidade de entender o mundo invisível. A mediunidade, ela é o meio direto de observação. A mediunidade é o instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível, o mundo dos espíritos, se traduz de maneira patente, ele fica real para nós. E pela facilidade que nos dá de repetirmos as experiências, que nos permite estudar o modo, as nuances dessa ação dos espíritos. E foi do estudo e das observações, através dos médiuns, que nasceu a ciência espírita. Então a mediunidade tem essa característica. Ela é muito importante para conhecermos o mundo espiritual. E todo indivíduo que sofre, de um modo qualquer, a influência dos espíritos, esse indivíduo é médium. Mas é pela mediunidade efetiva, trabalhada, consciente e facultativa que nós podemos constatar a existência do mundo invisível. E é pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas que se pôde esclarecer sobre a qualidade dos seres que compõem o mundo invisível e sobre o papel que eles desempenham na natureza, como os espíritos agem na natureza e sobre nós. O médium faz pelo mundo invisível o que o microscópio faz pelo mundo dos infinitamente pequenos. Revela, mostra, aponta, deixa claro, identifica. Assim nós vamos entender que a ação dos maus espíritos sobre aqueles indivíduos dos quais eles se apoderam apresenta nuances extremamente variadas de intensidade e de duração. E isso está relacionado com o grau de malignidade e de perversidade dos espíritos que se apoderaram daquela pessoa. E também, mais importante ainda, segundo o estado moral da pessoa que deu acesso a eles, mais ou menos fácil. Esta ação
frequentemente, desses espíritos, ela é temporária e às vezes acidental. Ela é mais maliciosa e desagradável do que perigosa. Então, são obsessões passageiras, tristezas repentinas que chegam e vão embora. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Um espírito pode obsediar o encarnado com a intenção de chamar a sua atenção. E esse espírito vai fazer uso dos efeitos físicos, por exemplo, chegando ao ponto de não só bater em paredes, em portas, derrubar objetos, colocar fogo em algumas roupas, mas também por agressão física, por meio de bofetadas, por meio de empurrões, por beliscões e assim por diante. Será que esse espírito que assim procede, por agressões e efeitos físicos, é um mau espírito? Nós só vamos saber se com ele nós dialogarmos. Nós precisamos falar com ele. Na Revista Espírita de janeiro de 1863, Allan Kardec nos traz um exemplo sobre isso que estamos estudando agora. Então, neste exemplo, o espírito ataca um dos familiares e, ao ser evocado, depois de várias situações, ele pede desculpas e explica a sua atitude, porque é que ele agrediu determinada pessoa. E ele diz assim: eu queria vos falar, porque sou infeliz e tenho necessidade de vossas preces. Faz muito tempo que eu faço de tudo o que posso para chamar a atenção de vocês, mas vocês não me atendem. Então eu pensei que fazendo a cena da noite passada, vocês me chamariam, e isso aconteceu. Estou contente, mas eu asseguro que eu não tinha nenhuma má intenção. Veja, não é um espírito mau, ele só queria chamar a atenção. Prometo me chamar algumas vezes e orem por mim. E foi assim que aconteceu. Oraram por ele e desde então tudo ficou em ordem. Pacificou-se o ambiente, o espírito se retirou e foi cuidar da sua própria vida. Infelizmente, nem todos os espíritos são de trato tão fácil como este. Este espírito não era mau, tinha uma necessidade, mas existem espíritos cuja ação é tenaz, ela é permanente na prática da maldade. Eles gostam de fazer o mal e vão fazer o mal. E pode mesmo ter consequências deploráveis para a saúde das pessoas, para o seu equilíbrio mental, para a sua estrutura da psique. E o espírito, quando ele chega a subjugar a sua vítima, ao ponto de neutralizar o seu livre-arbítrio e de constrangê-la, de obrigá-la a dizer e a fazer extravagâncias, estes são os casos que evoluem para a loucura por obsessão. Uma loucura que é muito diferente em suas causas, mas em seus efeitos da loucura patológica é muito semelhante. Então vejam, é muito importante entender esse mundo espiritual e como ele se relaciona conosco. Ao longo da nossa vivência com a espiritualidade, nós iremos nos deparar com obsidiados, muito jovens, fortes, perfeitamente constituídos, mas eles se queixam de desconfortos físicos, com dores estomacais, com inapetência, com uma fraqueza generalizada que dificulta ou os impede até de trabalhar, e muitas vezes a família necessita desse trabalho para subsistir, para continuar a sua própria vida como família. E ao vê-los, facilmente nós dizemos que a preguiça é a sua principal doença. Precisamos ter um olhar cuidadoso quando esses jovens chegam até nós. Porque ao levantarmos a sua vida pregressa e estudarmos a sua saúde, a sua evolução, nós descobrimos que quando criança, esse jovem ou essa jovem era muito inteligente,
e ela aprendia na escola com facilidade. E chegou um determinado momento onde tudo mudou. E as suas capacidades enfraqueceram sensivelmente. Passou a ir mal na escola, a escolher companhias não recomendáveis, muda completamente. Não podemos e não devemos desconsiderar a influência espiritual sobre esse jovem. E com a ajuda espiritual dos amigos, das preces, dos passes, os efeitos materiais nesse jovem, nessa jovem, começam a diminuir e vão se tornando mais raros, cada vez mais raros. Mas o estado moral, o desequilíbrio da mente, é o mais delicado e de difícil tratamento. Então ele melhora na sua força, na sua vontade, mas continua perturbado, desorientado. E outro aspecto a ser considerado, se o obsediado for uma criança, essa criança não podemos esperar nada dela sobre a sua conduta moral. Ela é uma criança, ela não entende sobre isso. Aqui entra a responsabilidade dos pais. Quando estão convencidos os pais de que o filho está sob o controle de um mau espírito, e esse mau espírito se encontra oculto, invisível, se a sua crença, se a crença dos pais não vai muito além e a sua fé é fraca, pouco se poderá fazer quanto à mudança moral da criança. Ela continuará, sim, em desequilíbrio, porque é necessário que o procedimento dos pais seja um procedimento firme pelos filhos ou pelo filho. Falar aos pais que é preciso orar com fervor e eles entenderem que a oração ela é imediata e que aquilo que se pede e que espera que termine será fruto de uma semana de preces e orações, eles fazem de boa vontade. Acredito que termina logo, mas processos obsessivos de espíritos maus não se resolvem com preces passageiras, não se resolve com preces superficiais dos principais interessados, no caso, os pais. E aos poucos, os pais desistem, pois não vem resultado como esperavam e são levados sutilmente ao abandono dos cuidados da prece pelo espírito oculto. Assim, a eficácia da prece está quando ela é feita com o coração, não com os lábios, com a persistência, com a confiança em Deus, com a confiança na espiritualidade e no Mestre Jesus. No trabalho que nós realizamos na casa espírita, ou mesmo em nosso lar, que pode acontecer, nos depararemos com pessoas que são contrariadas em suas inclinações. Querem uma coisa e recebem outra. Pedem algo que não é possível ser dado. Nós vamos perceber que teremos pessoas vivendo uniões infelizes, alimentando antipatias, convivendo com desgostos que podem levar a um desequilíbrio psicológico, alimentando um pensamento fixo e acabando por se isolarem lentamente, se afastando de tudo e de todos, se tornando presa fácil para esses espíritos maus, perversos e extremamente difíceis de se lidar. Quando essas pessoas são tratadas pela medicina, os medicamentos que tomam não são efetivos e o quadro de desequilíbrio vai se agravando com o passar do tempo. Quando nos deparamos com essa situação, é de bom alvitre averiguar e investigar se há ou não processo obsessivo. Temos que pesquisar isso, temos que fazer um estudo da situação. Caso se comprove a obsessão, é necessário se fazer uma análise que espécie de espírito que está atuando e sendo atraído pelo pensamento físico dessa pessoa.
E ao redor dela haverá sim uma multidão de espíritos maus que o envolve com os seus fluidos, mantendo-o prisioneiro em suas ideias e impedindo, vejam só, que as boas influências o alcancem. É preciso fazer esse estudo para avaliar com critério qual é o caminho a tomar, a conduta a ser tomada, porque espíritos dessa natureza pululam sempre nos meios semelhantes àquele que a pessoa se encontra, no seu desconforto, na sua tristeza, na sua angústia, na sua contradição. E são frequentemente um obstáculo à cura desses enfermos. Esses enfermos podem ser curados? É uma pergunta que nós fazemos. É claro que podem. Eles podem sim. No entanto, é preciso, para isso, para encontrar a cura, uma força moral capaz de vencer a resistência desse espírito, dessa força que já atua há muito tempo. E essa força não é dada a um único médium, a um único trabalhador. Casos complexos de obsessão dessa natureza, de subjugação de longa data, eles necessitam de uma abordagem diferenciada e uma abordagem disciplinada, metódica, direcionada com um propósito sincero. Portanto, unir 5 ou 6 espíritas sinceros que vão se reunir todos os dias, durante alguns instantes, e vão pedir com fervor a Deus e aos bons espíritos para assistirem, para protegerem e socorrerem esse obsediado, essa prece ardente deve ter, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Ela funciona como uma magnetização mental. Não é necessário que esses espíritos que estão em prece estejam juntos da pessoa subjugada. Pode ser feito à distância. Pelo pensamento, levamos a essa pessoa subjugada uma corrente fluídica salutar, cuja força dessa corrente estará em razão da nossa intenção e aumentada pelo número de pessoas que estão fazendo isso. E por esse meio, pode-se neutralizar o mau fluido que envolve o obsediado. Olha como é interessante isso. Um grupo que se reúne e vai vibrar por esses irmãos. Pelo pensamento, levamos a ela uma corrente fluídica, saudável, cuja força estará em razão da nossa intenção e aumentada pelo número de pessoas que estão participando. Por esse mecanismo, por esse meio, pode-se neutralizar o mau fluido que envolve o obsediado, e o espírito que ali está atuando não consegue mais o resultado desejado. Fazer isto, ter fé e confiança em Deus e esperar. Quando 5 ou 6 pessoas se devotando a essa obra de caridade direcionada a alguém, e não faltando um único dia durante, por exemplo, um mês, a essa missão que aceitou, o resultado será de grande alegria para aqueles participantes. Porque, ao cabo de alguns dias, o doente, o obsediado, melhora sensivelmente, vai se acalmando. 2 semanas, 3 semanas depois, a melhoria é mais patente. E ao final de um mês, ou um pouco mais, a normalidade retorna. E essa pessoa está perfeita no seu processo de viver, no seu dia a dia. E muitas vezes ignora de onde veio a cura. Não tem a menor noção de onde veio a cura. Mas foram 5 ou 6 integrantes estudiosos que fizeram isso. Cabe aqui uma pergunta para todos nós. O exercício, a prática da mediunidade,
pode provocar nas pessoas que estão fazendo isso a invasão de maus espíritos? E quais são as suas consequências sobre essas pessoas que exercitam a mediunidade? Vamos entender melhor. É claro que a mediunidade possui os seus escolhos, as suas dificuldades. E Kardec não cessa de recomendar que o estudo preliminar, antes de se entregar à prática da mediunidade, é primordial, é essencial. Precisa estudar para depois se colocar em prática. Sem experiência, sem estudo, a mediunidade tem inconvenientes. Desses inconvenientes, o menor deles seria ser mistificado por espíritos enganadores ou levianos. Esse é o menor. Espíritos que vêm, nos enganam, são levianos, não estão nem aí. Agora, praticar o espiritismo sem estudo é como querer fazer manipulações em um laboratório de química, mexendo com todas aquelas soluções, sem saber química. Vai dar ruim, não vai ser bom. O exercício da mediunidade, ele não tem o privilégio de atrair os maus espíritos de forma alguma. A experiência do exercício da mediunidade prova que é um meio de afastá-los. E além disso, permite reconhecê-los, saber quem são, o que fazem e como fazem. No entanto, ao nosso redor, esses espíritos estão rondando. E quando eles encontram uma ocasião de se manifestarem, de agirem, eles aproveitam essa ocasião, não deixam passar. Se encontram no médium uma predisposição física ou moral que permita o acesso à influência que eles exercem, eles vão se ligar ao médium. E se houver causas pessoais anteriores, mais fácil ainda. E não é a mediunidade que causou a obsessão, mas sim a imprudência, a falta de conhecimento do médium. Portanto, o exercício da mediunidade é uma oportunidade de se trabalhar com os espíritos e não uma causa. Mas se existem médiuns que são facilmente vulneráveis, existem médiuns que vão oferecer a esses maus espíritos uma resistência insuperável. Eles não conseguem acessar o médium e levá-lo ao desequilíbrio. E esses médiuns, eles desistem, eles não vão mais procurar assediá-lo, vão procurar outros. Então estamos abordando o estudo sobre os espíritos, neste momento, realmente maus. Aqueles que são únicos e verdadeiramente perigosos. E não estamos falando aqui de espíritos levianos e de espíritos zombeteiros que estão por toda parte. Atrapalham, criam confusão, perturbam, desgastam, mas não são maus. Nós estamos falando de espíritos maus. A presunção que todo médium tem de se acreditar invulnerável contra os maus espíritos, essa presunção, mais de uma vez, foi punida por eles de modo muito cruel. Todo desafio à espiritualidade perversa, mal ou cruel jamais fica impune. Por quê? Porque o orgulho é a porta que dá acesso fácil a eles sobre aquele médium. Porque ninguém consegue oferecer resistência quando tomado pelo seu lado fraco. Todo médium orgulhoso não é forte o suficiente para resistir ao ataque desses espíritos, ao assédio desses espíritos. Antes de se dirigir aos espíritos, convocá-los, chamá-los, convém, pois, se prevenir contra o ataque dos maus espíritos. É como quando nós estamos caminhando em um terreno infestado de cobras venenosas. Nós temos que nos precaver.
nós temos que nos proteger. Assim é lidar com os espíritos maus. Antes de evocá-los, é necessário se proteger. Então, o estudo preliminar, que vai indicar o caminho e as precauções e os cuidados a tomar, é importante. Então, primeiro é a prece, mas é preciso também chamar o anjo guardião, o espírito superior, para nos ajudar a nos compenetrarmos da verdade, que é o preservativo que vai nos proporcionar a proteção necessária. E jamais confiarmos em coisas exteriores. Não existem talismãs, não existem amuletos, não existem palavras sacramentais, não existem fórmulas sagradas ou profanas que possam ter a menor eficácia para nos proteger do assédio desses espíritos. É confiar no espírito superior, é confiar na prece. Se você não possui em si as qualidades necessárias para lidar com os espíritos maus, é preciso que você se esforce em adquirir essas qualidades, através do estudo, através da prática, através do aprendizado do dia a dia. Principalmente em estar bem compenetrado do objetivo essencial e sério do Espiritismo. Você precisa ter esse compromisso sério. Se preparar sempre para o exercício da mediunidade, apelando fervorosamente ao seu anjo guardião e aos espíritos superiores à proteção necessária. Se você não assim proceder, pode se tornar alvo fácil de espíritos perversos, cruéis e que não hesitarão em atacar. Estudar a si mesmo, se esforçar em purificar as suas imperfeições, é um outro passo primordial para o bom sucesso do trabalho que se propõe a fazer. Se esses cuidados fossem observados, os casos de obsessão mediúnica seriam muito raros, mas não são observados, não são levados em conta e a obsessão graça como uma pandemia por todos os lados. Ignorando a todo preço o aspecto moral e insistindo em se comunicar com os espíritos por si próprio e no desenvolvimento de uma faculdade que frequentemente não possui. Quando se tenta isso, não existe nada que possa atuar na proteção. Quando se age pela curiosidade, quando não se age pelo desejo sincero de se melhorar, é extremamente perigoso lidar com os espíritos. Disso resulta que, em lugar de se envolver de uma atmosfera fluídica, saudável, de se proteger, de se cobrir com as asas, se assim podemos dizer, protetoras dos anjos guardiões, de procurar dominar as nossas fraquezas, as suas fraquezas morais, você vai abrir de par em par a porta que vai permitir aos espíritos obsessores que talvez iriam te atormentar de um outro modo e num outro tempo, mas que vão aproveitar a ocasião que você está oferecendo e vão começar a sua atuação. É assim que as coisas acontecem. Encerrando o nosso encontro, o que podemos dizer então daqueles que vão lidar com os espíritos para se divertirem? Vão procurar nas manifestações apenas diversão e não vão ver nessas manifestações nada além de uma distração ou de uma curiosidade, e que estão procurando satisfazer a sua própria ambição, estão procurando satisfazer a sua cupidez e os seus interesses materiais. O que dizer dessas pessoas que lidam com a espiritualidade com esses propósitos? É nesse sentido
que podemos dizer que o exercício da mediunidade pode sim provocar a invasão de maus espíritos quando ela é feita, quando esse exercício é feito de forma irresponsável. Sim, é muito perigoso se divertir com essas coisas, principalmente no que diz respeito aos espíritos maus. O que um espírito pode então fazer sobre um indivíduo? Vários espíritos podem fazer sobre vários indivíduos. Se um pode fazer sobre um indivíduo determinadas coisas, vários podem fazer sobre vários indivíduos simultaneamente e dar à obsessão um caráter epidêmico. Grupos que são controlados, obsediados por espíritos maus. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma localidade, pode invadir uma casa espírita, pode invadir uma família, pode invadir um grupo de estudo, pode invadir de diversas maneiras e ali se manifestarem. E aqui nós terminamos o nosso encontro e eu espero que eu tenha conseguido trazer a vocês um pouco de clareza sobre as obsessões e os meios de combatê-la. Paz, irmãos, e até o próximo encontro.